nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar e agradecer o nome daquele que é poderoso, misericordioso, maravilhoso. Amém? Glória seja dada ao nosso Deus, hoje e para sempre. Oremos. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, nessa noite, para render nosso louvor e adoração a Ti, Jesus. Ó Senhor, traga em paz aqueles que se dirigem à Tua casa, Senhor, e seja conosco, Senhor, que nós possamos estar de corações abertos, Senhor, para receber a Tua palavra. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor, som do nosso coração. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, Senhor, iniquidades. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Teu povo, Senhor. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, para nos prostrarmos diante de Ti, render a Ti, Senhor, a nossa adoração, nosso louvor, porque só Tu és digno de receber, Senhor. Continua conosco, Senhor, abençoa o culto dessa noite, abençoa a palavra logo mais, e que nossos corações, Senhor, estejam, Senhor, totalmente focados, voltados para Ti nessa noite, que nós não saímos daqui da forma que entramos, Pai. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Feche seus olhos e renda ao Senhor o seu louvor, a sua verdadeira adoração nessa noite. Amém?
Te louvamos, Senhor, te engrandecemos, Senhor. Te adoramos na beleza da tua santidade, Deus. Igreja, e adorar o seu Deus. Foi para isso que você veio aqui nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Um caminho aberto pelas águas. que está no mundo. Amém? Aleluia. Queria
podia chamar nossa irmã Tailândia para ir já? Louvado seja o nome de Jesus. Eu salvo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus, Ele tem dado escape, Ele tem dado livramento, tem dado cura. Glorificado seja o nome do Senhor. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24, parte B, que diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava a cada dia. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou perto, por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Repito, gostaria de pedir para a igreja repetir esse versículo no 3. 1, 2, 3. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Até aqui já é suficiente. O louvor que eu cantarei hoje fala um pouco dessa passagem, e eu gostaria de dizer para a igreja que o Todo-Poderoso está presente nesse lugar. E a fé, o grande eu sou, Ele está nesse lugar. Creia tão somente, no momento certo, na hora certa, a cura, o livramento e escape, Ele virá no tempo de Deus. Tão somente confie e espere no Senhor, porque Ele disse para Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus. Creia, tenha fé, não percam a fé. Glorificado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos neste lugar e eleve o pensamento nas alturas, e pela fé confie em Jesus. Mas para isso é preciso do romper da multidão. A tua cura acontecerá. Quanto tempo esperou, não vai demorar. Apenas junta
Todo-Poderoso, Ele está aqui. Amém? O Senhor se faz presente no meio do seu povo. Vamos ficar de pé, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos continuar louvando nosso Deus. É pela misericórdia dele que cada um chegou aqui neste lugar nessa noite. Amém? Aleluia. ser que respira, louve ao Senhor. Renda ao Senhor a adoração, amém? Nosso irmãozinho Davi, em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém.
Fica de pé para louvar. Deixa eu levar para lá comigo.
6, sábado, domingo que vem, domingo, correto, Maurício? Domingo que vem começa a campanha de oração que vai da meia-noite até 8 horas da manhã. Amém? Você que colocou seu nome, botou o seu horário de oração. Amém? Começa meia-noite e vai até 8 horas. E aqueles que ainda não colocou o nome, Luiz, ainda pode colocar o nome? Ainda pode colocar o nome. Você ainda que não colocou o nome, amém? De oração sobre a família, sobre os objetivos da família, amém? Sobre libertação da família, amém? Coloque o seu nome lá no reloginho da oração. O reloginho vai começar exatamente meia-noite e vai encerrar 8 horas da manhã. Aqui em cima da igreja, amém? Vai ser encerrado aqui em cima, amém? Com a reunião da família, amém? Vou te chamar aqui na frente do nosso irmão Daniel. Daniel? Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu saúdo da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Cristo? Glória a Deus. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês mais uma vez Mateus capítulo 20, versículo 29 ao 34. É um final de semana edificante, em nome de Jesus. Deve ter certeza, se Jesus já foi a maravilha nesse lugar, para muito mais. A igreja crê? Amém? Todos acharam? A palavra de Deus vai nos dizer. Amém? Achou? Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. E ouvindo que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão os repreendiam para que se calassem. Eles, porém, clamavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus então parou, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Eles lhe disseram: Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Comovido, Jesus tocou os olhos deles e eles imediatamente passaram a ver e o seguiram. Amém? Homens no caminho do milagre. É o tema do nosso aniversário. E isso mexe muito comigo porque um dia eu estava no caminho, Jesus passou e me abriu os olhos. Não nesses olhos que eu olho para vocês, mas os olhos espirituais. Abriu meus olhos de uma forma que restaurou minha família, me restaurou, me tornou uma nova criatura. Está vendo? Então, Jesus continua passando e tem muita gente ainda no caminho. Então, irmãos, eu queria pedir a ajuda de vocês. Ore, convide pessoas para que essas pessoas também estejam nesse caminho como Jesus passar aqui no próximo final de semana. Amém? Então eu peço que vocês me ajudem em oração, mas convide pessoas também, porque a festa é dos bolinhas, mas é para toda a igreja e para aqueles que querem ser alcançados pela graça do Senhor Jesus. Amém? Então todos estão convidados. E eu queria fazer um convite aos homens, em especial, para terça-feira pela manhã. A gente está aqui para a gente dar uma geral nos ventiladores, principalmente, que o pessoal sempre vem, limpa a igreja, mas é um serviço meio complicado de mulheres fazerem. Então, se os irmãos estiverem disponíveis pela manhã, a gente limpar esses ventiladores, limpar essas janelas, né? Desde já eu deixo o convite e também a gratidão por isso. Amém? Agora vamos falar de outra coisa importante. Quem está adorando o Senhor nesta noite? Vocês estão adorando o seu louvor, seu coração, mas agora vamos adorar o Senhor com as ofertas, seu dia e suas ofertas. Amém? Está lá em... Glória a Deus.
Por isso que eu estou dizendo, também domingo, meu irmão, essa consagração, esteja orando, porque nós estamos entrando no meio da família. E a gente tem visto aí o inimigo atacando a família, distorcendo a família. Eu vou aqui falar a questão de assistir o TV ou determinados canais, mas tem canais que corroboram de uma forma tão gritante a distorção da família que é absurdo. Então, se vocês não puderem evitar também isso, evite assistir esses canais que não edificam nada. E é importante a gente estar orando pela família, porque a família está no coração de Deus. Amém? Então não deixe de orar, não deixe também de vir, né, para a consagração. Né, Lula? É aberto, né? É aberto, não deixem de vir. Se puder, traga alguma coisa para logo após tomar um café delicioso. Se não, venha para orarmos e encerrarmos o relógio de oração. Vamos tirar os ponteiros do relógio. Amém? Então a palavra de Deus vai nos dizer aqui em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribui de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda a boa obra. Amém? Então, a graça do Senhor está em cada um de nós, de uma forma transbordante. Queria convidar a igreja a orar por esse momento, para que Deus abençoasse. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo o louvor. Nos rendemos nesse momento em oração, Senhor. Grato a Ti, Deus, pelo sopro de vida. Grato a Ti, Senhor, pelo suprimento da nossa necessidade, pelos livramentos, Senhor, pela salvação, Pai. Por dar Teu Filho amado Jesus para morrer ali na cruz por nossos pecados, Senhor. E não pedir nada em troca, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Perdoa nossas falhas, Senhor, nos aperfeiçoa na tua unidade, Senhor. Nos renova cada dia, Senhor. Nos dá um coração transbordante, Pai, de alegria para te louvar, para bendizer o teu santo nome, que é só o Senhor espera de cada um de nós, Deus. Agora, Senhor, abençoa, santifica, Deus. Santifica este momento, abençoa cada oferta, cada dízimo, Senhor, que faça multiplicar em cada um, Pai. Nem mesmo que não sejam hoje, Senhor, mas que não falte nos celeiros daqueles que contribuem para a tua obra, Deus. Desde já nós te agradecemos, pedindo de uma maneira especial que o Senhor visite nossos lares, Senhor. O Senhor sabe, Pai, que muitas vezes nós deixamos alguma situação que nos entristece, que entristece principalmente o teu coração, Deus. No meu caso hoje, Deus, visita ali os enfermos da minha casa, minha nora, Senhor, meu filho, Deus querido. Continua restaurando a saúde da minha esposa, Deus. E assim, não só como no meu lar, Senhor. Visita cada lar aqui representado, Senhor. Todo lar IDNI, Senhor. O Senhor possa estar lançando salvação, libertação, restauração, repreendendo tudo e qualquer coisa contrária à tua vontade na vida dos teus servos e servas, Deus. E desde já nós te agradecemos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos ter Glórias a Deus.
Aleluia. Glórias, 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 glórias nós te damos, Senhor. A tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável para nós, Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47 e 48. Evangelho de João, capítulo 6. Quem encontrou que bem reverência a palavra do Senhor?
diga glória a Jesus. Vamos ler aqui, versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esta noite que estamos aqui na tua casa. Deus falou no nosso coração, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude, ó Deus, a compreender a tua palavra, a entendê-la e aplicar em nossa vida. Nos transforme, nos ajude a cada dia mais estarmos com a nossa fé firme no Senhor. Em nome de Jesus, fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Começando a todos. Meus irmãos, a mensagem de hoje, o tema é Cristo nos dá a certeza da vida eterna. Amém? Cristo nos dá a certeza da vida eterna. Meus queridos, o primeiro imperador da China, o nome dele foi Qin Shi Huang. Ele enviou, meus irmãos, súditos a todos os lugares para encontrar o elixir da vida. Porque ele não queria morrer. Ele não queria morrer. E quem quer morrer? Quem quer morrer? Ele não queria morrer. Né? Ele era o imperador. Ele não queria. E a história diz, meus irmãos, que Shirumi diz que ele gastou recursos materiais, meus irmãos, tentando comprar a vida. Não queria comprar, não queria morrer. Mas infelizmente ele fracassou. Ele enviou os seus súditos para poder encontrar esse tal elixir da vida e enviou pelos 4 cantos aí do mundo. E seus súditos, meus irmãos, não puderam atender o seu pedido. E infelizmente Qin Shi Huang morreu, né? Desejando o elixir da vida. E muita gente por aí estão atrás ainda hoje desse elixir, né? Da vida. Cheio de dinheiro, não quer morrer. Mas, meus irmãos, nesse texto de João 6, Jesus, meus irmãos, ele oferece o verdadeiro elixir da vida, que não é uma substância material ou uma substância líquida. O elixir da vida não é meus irmãos, uma substância material ou líquida. O elixir da vida é a sua própria pessoa. O elixir da vida é uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o elixir da vida. Jesus Cristo é quem pode nos dar vida e vida com abundância, vida eterna. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Meus irmãos, a base da certeza da vida eterna é crer em mim, disse Jesus. É a fé em Jesus. Aqui nós vemos o texto 6,47 dizendo: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna, meus irmãos, não é baseada em boas obras, em méritos, mas na confiança absoluta da pessoa de Jesus Cristo. A certeza da vida eterna, meus queridos, não vem de esforço humano, não é aquilo que eu faço para obter, mas vem da confiança absoluta em quem Jesus é e no que Ele fez. Nós não podemos desassociar a pessoa de Jesus Cristo da sua obra na cruz. A salvação, meus irmãos, está na pessoa de Cristo e na sua obra realizada na cruz para nos salvar. E nós não podemos desassociar uma das coisas, meus irmãos, da outra. Eu creio somente em Jesus, eu creio no seu sacrifício. Isso meus irmãos, algo que não leva lugar a nenhum.
irmãos, em Cristo é a única condição para se ter a vida eterna. É isso que nos diz o texto bíblico, é isso que nos diz a palavra de Deus. Não se trata de uma fé genérica. Uma fé genérica é aquela fé, meus irmãos, que pode se crer em qualquer coisa e todos os caminhos levam a Deus. Não se trata dessa fé, uma fé cega, sem objetivo, mas, meus irmãos, se trata da fé, meus irmãos, na pessoa de Jesus Cristo. A fé pessoal, na pessoa de Jesus como Senhor e Salvador. Jesus é o Senhor e Ele é o Salvador. Em Atos 16, 31, nós vemos, meus irmãos, bem claramente a palavra de Deus dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo em tua casa. Essa é a fé, realmente. A certeza da fé em Cristo não é uma invenção humana, mas é, meus irmãos, uma promessa direta do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso aqui não é uma invenção humana, não é algo que está aí postar. Não. No versículo 47 diz: em verdade vos digo, quem crê em mim, disse Jesus, quem crê em mim, tem a vida eterna. E por isso nós vemos que Cristo ele ofereceu-se a si mesmo na cruz para nos garantir a vida eterna. Aqui em João 6, 53, 54 diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tem vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus queridos irmãos, aqui está falando justamente, meus irmãos, da sua morte na cruz. É necessário crer no seu sacrifício. Comer, beber aí, comer carne, beber o sangue de Cristo, meus irmãos, se refere ao crer no seu sacrifício. Quem não crê no seu sacrifício não pode realmente, meus irmãos, ter a vida, perdão, a reconciliação, a justificação. Por isso, meus irmãos, Cristo, Ele ofereceu-se a si mesmo na cruz para nos garantir a vida eterna. Ele deu a sua carne, Ele deu o seu sangue. Ele é o sustento que a nossa alma necessita. Algo que, meus irmãos, como diz aqui o próprio texto do capítulo 6, algo que o maná ou nenhum elixir, meus irmãos, que um homem possa tomar, não pode dar a vida eterna. Versículo 48, ele diz: eu sou o pão da vida. Meus irmãos, o crer em Jesus não é apenas intelectual. Esse crer não é algo simplesmente intelectual, mas é uma entrega. Crer em Jesus meus irmãos, é confiança, é confiar que Ele é o Filho de Deus e o único Salvador. Na epístola de João, aqui dessa mesma epístola, capítulo 20, no versículo 30, diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, meus queridos irmãos, é um crer mais do que apenas algo intelectual, é uma entrega ao Filho de Deus, é crer realmente que Jesus é o Filho de Deus, o único Salvador. Meus irmãos, o tempo de obter a vida eterna é agora, presente. Não é algo depois futuro. Nós recebemos a vida eterna, meus irmãos, é agora, no presente. A vida eterna não é algo que vai acontecer lá, ou que nós vamos ter lá. Não. Você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Voltando para João
João 6,47 diz: em verdade, eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Meus queridos irmãos, Jesus começa aqui esse versículo com essa expressão solene, na verdade. Aqui ele diz assim: na verdade, isso, meus irmãos, é que ele está mostrando a verdade, meus irmãos, de uma forma bem firme, sem vacilar. Na verdade, em outra tradução, em verdade. Então nós vemos aqui que Jesus indica, meus irmãos, a absoluta certeza. Na verdade, é a absoluta certeza, é a autoridade do que está prestes, ele está prestes a dizer algo, meus irmãos, absoluto. Ele não diz que talvez, entre mim, talvez terá, quem sabe, ou que pode, quem sabe vir a ter, ou quem sabe vai terá. Quem acredita, quem sabe terá. Não é algo lá, não, mas ele diz no presente, sim, tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Meus irmãos, é algo presente, algo que acontece verdadeiramente no coração, na vida do indivíduo que realmente crê, confia, não vacila. E por isso, meus irmãos, essa mensagem, meus irmãos, é focada na convicção que o cristão possui e não é baseada em obras. Esse ter não está baseado em obras, mas está baseada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o crer em Cristo que nos dá a vida eterna. O crer verdadeiro. Acreditar em Jesus, meus irmãos, significa ter passado da condenação para a vida eterna. Meus irmãos, nós estamos condenados, mortos. Mas quando nós cremos em Jesus verdadeiramente, nós passamos da morte para a vida. Amém. Glória a Deus. Do juízo para, meus irmãos, não há condenação. Aqui no Evangelho de João 5, versículo 24, diz: em verdade, Evangelho de João 5, 24, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Não entra em juízo, não é condenado em outra tradução, mas passou da morte para a vida. Então a vida, meus irmãos, eterna começa no momento em que a fé é verdadeiramente depositada na pessoa de Jesus Cristo. E essa fé verdadeira, esse crer verdadeiro em Cristo, nos traz paz e comunhão com Deus. Como diz lá, Romanos 5:1, justificados por mediante a fé, nós temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o falso crer em Jesus não dá direito a obter a vida eterna. O falso crer é horrível. Crer apenas que Jesus existiu ou realizar boas obras não produz a vida eterna. A crença precisa ser em Jesus, como Senhor, como Salvador, que morreu por mim, que morreu, que ressuscitou por mim, por você, por nós, pelo mundo. A fé intelectual não salva. Ou simplesmente saber que Jesus salva, isso não salva ninguém. Acreditar que Jesus existiu, foi uma pessoa, não salva ninguém. Sem confiar a vida a Ele, não salva, não transforma. Confiar na intermediação de santos, isso não dá vida eterna também a ninguém. Confia no santo para depois
achando que vai. Não, isso muda a vida. Achar que os santos, santas, vão dar vida eterna, a pessoa está enganada. Não é Maria, como as pessoas lá fora, ou qualquer outro tipo de santo, que a pessoa vai encontrar a vida eterna. Esse tipo de fé, na realidade, nega a Cristo e nega a cruz de Cristo, a mensagem da cruz. Qualquer fé fora de Cristo nega a Cristo e nega a cruz de Cristo, a mensagem da cruz para a salvação. O crer superficial sem compromisso com Cristo não garante ter vida eterna. Seguir a Jesus, meus irmãos, apenas por milagres, como nós vemos a multidão aqui nesse mesmo capítulo 6, é uma fé passageira. Esse tipo de fé, meus irmãos, não é a fé que come o pão da vida. Esse tipo de fé, aonde estavam atrás de Jesus só por causa dos sinais e só por causa do pão material. Esse tipo de fé é uma fé, meus irmãos, que é uma fé passageira, superficial. Aqui em Mateus 7:21, as Escrituras nos diz assim, Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Essa é a fé superficial. Mas a pergunta é: o que fazer para crer em Jesus e receber a vida eterna? O que fazer para crer em Jesus e receber a vida eterna? Meus irmãos, crer não é apenas um sentimento, crer é ação. De receber Jesus e alimentar-se dele, é uma ação. Então, a primeira coisa para se crer em Jesus é ouvir a palavra, meus irmãos, a palavra de Cristo. Nós vemos aqui em Romanos 10:17 que a fé, crê, a fé vem pelo ouvido. E ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. A palavra fala de Cristo, apresenta Cristo como Salvador, como Senhor. E por isso, ouvir esta palavra a respeito da pessoa de Cristo. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Deus apresenta a Cristo como Senhor, como Salvador. A segunda coisa é a necessidade do indivíduo reconhecer a sua situação diante de Deus, reconhecer a sua necessidade, admitir e reconhecer que é um pecador, mas um pecador que é carente da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da vida que só encontra-se em Cristo. Como está longe de Deus? Romanos 3:23, como os pecados estão separados da bondade, da glória de Deus. Romanos 6:23, como os pecados, o salário do pecado é a morte. Como está debaixo de condenação? Ele carece, ele necessita da graça do Senhor, da misericórdia. E a terceira coisa é receber, confiar em Cristo, confiar na pessoa que Cristo é e no que Ele fez. Jesus não é simplesmente um homem, Ele é Deus encarnado. E é por isso que Ele nos salva, porque ninguém pode salvar sem Deus. Jesus é Deus. Só que Ele se fez homem, porque Ele assumiu a nossa condição de pecador. E na cruz Ele levou sobre si aquilo que eu jamais e você jamais poderíamos suportar, a ira de Deus. Na cruz Ele levou sobre si a nossa maldição. Ele pagou o preço. Ele, como santo, Ele não poderia simplesmente nos perdoar. Ele mostrou como é grave o pecado. O pecado tem que ser julgado e destruído para o bem do universo. Nós vemos em João 1:12, as Escrituras diz: Ele veio para o ser, os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam,
temos o poder de ser chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a promessa da vida eterna é real. Na verdade, eu digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Meus irmãos, é por isso que ele também falou a Marta. Né? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que crê em mim, nunca morrerá. Por isso, meus irmãos, Jesus é o elixir da vida. E esse elixir foi nos dado, meus irmãos, de forma cheia de amor. Só basta cada um de nós recebermos no coração. Graças a Deus, todos que estão aqui já têm recebido. E foi nos dado de graça, não por merecimento, é um presente. A vida eterna é um presente que Deus nos dá. Independentemente de quem, de qualquer situação, é necessário crer, arrepender-se verdadeiramente e para Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu presente, Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha